Olá, boa noite. Boa noite aqui, né? Para mim, boa noite. Estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês um pouco de como vai funcionar o processo de submissão de códigos para os problemas do primeiro UTF.C. Claro que todas as regras da competição e algumas instruções em relação às submissões, de acordo com as linguagens de programação permitidas na competição, já estão na página do UTF-C, e vocês podem e devem, né, inclusive, verificar todas essas instruções e regras na página. Tá? Mas aqui eu vou, nesse vídeo, passar algumas instruções que eu também vou passar na abertura do evento, no sábado agora, dia 2 de dezembro, a partir das 13 horas. Lembrando que o evento começa às 13 horas, todos se reúnem no mini auditório, onde nós vamos passar algumas instruções em relação ao funcionamento da prova, e depois a prova mesmo vai acontecer nos laboratórios a partir das 14 horas. Serão 3 horas de prova, das 14 às 17. Para a prova, vocês vão ter à disposição uma única máquina por time. Na máquina estará rodando uma distribuição Linux chamada Maratona Linux, uma distribuição que contém aí vários editores de texto, compiladores, ferramentas como calculadora, etc. Mas nessa distribuição Linux é bloqueado totalmente o acesso à internet. Totalmente, exceto o Boca, que é, como a gente chama, o sistema de submissão dos códigos que vocês vão desenvolver para resolver os problemas da prova. Então, no Maratona Linux, ao você lançar qualquer navegador, seja o Firefox, ou o Chrome, você clica no ícone do navegador e abre o navegador, vai na hora abrir, já vai ser redirecionado para essa página, que é a página do login do Boca, onde você vai colocar as informações de login do seu time. Não é o nome do seu time, e sim um login que foi criado para o seu time, que vai constar num papelzinho junto em cima, ou embaixo, provavelmente embaixo do teclado do computador do seu time, vai ter ali o papelzinho contendo o nome de login e senha que você deve colocar no Boca. Aqui, para essa prova de teste que eu vou fazer com vocês, o nome do meu time é time01, o login dele, na verdade, e a senha eu estou colocando aqui e pronto, entrei no sistema Boca. Aqui no sistema Boca eu tenho várias abas, né? Eu tenho, por exemplo, a aba de Problems, onde eu vejo todos os problemas da prova. A prova de exemplo que eu vou fazer com vocês agora, ela contém só um problema, que é o problema A. O título do problema é Aniversário do Alan. Aqui eu tenho a opção, inclusive, de baixar o PDF da prova. Isso é bastante interessante, eu tenho ele já baixado aqui até, né? Porque, apesar de vocês receberem a prova impressa, é útil você ter também o PDF dos problemas à disposição, porque você pode, por exemplo, copiar e colar valores que estão aí descritos no enunciado do problema. Às vezes é muito mais interessante você copiar e colar valores aí do PDF do problema do que ficar digitando eles à mão, por exemplo. Fica a dica. Você tem também outras abas interessantes aqui no sistema Boca, né? Você tem a aba Runs, que é onde você vai submeter os seus programas, como a gente vai ver daqui a pouco. Você tem a aba do placar, onde você vai ver o placar da prova, o placar da competição. Essa competição está rolando agora. Eu só tenho um time, que é o meu time, que se chama Enterprise, e por enquanto meu time não fez o único problema da prova, que é o problema A, então não tem nada aqui, está com pontuação 0. Né? A aba Clarifications, onde você pode submeter uma clarification. Uma clarification é uma pergunta que você faz sobre algum problema específico ou sobre a prova em geral, como se você tem alguma dúvida para fazer para a organização do evento ou para os autores dos problemas. Você vem aqui em Clarifications e então seleciona ou geral, né, general, ou então qual é o problema para o qual você quer pedir algum esclarecimento. Né? Esclarecimentos devem ser pedidos sempre aqui, nessa ferramenta, e não para os fiscais de prova. Qualquer pergunta que vocês fizerem para os fiscais de prova, eles não vão responder, eles vão pedir que você que você peça uma clarification no sistema. Bom? Outra aba importante, né, a aba Tasks. Aqui você pode, por exemplo, submeter algum código para impressão.
Então, algum código que você tenha submetido, não está encontrando erro, não quer ficar ocupando a máquina, porque uma máquina só para o time, então talvez algum outro seu colega quer revisar com você a máquina para implementar a solução do outro problema, você pode mandar algum código para impressão, e aí você vai receber pela equipe de apoio do evento, da competição, o código impresso e vai poder debugar ele na mão ali com papel e caneta. Isso pode ser interessante para desocupar a máquina, mas é claro que demora um tempo para as impressões chegarem, né, para as impressões de código chegarem. Então, é um recurso interessante, mas não necessariamente você vai chegar a usar. Backups, tem uma outra aba interessante, né, onde você pode fazer, você pode subir arquivos para backup, se isso for de algum interesse seu. Bom, aqui, opções que vocês não vão utilizar. Se você quiser trocar a senha do seu time, pode trocar, mas é uma senha secreta, né? Nenhum outro time vai ter acesso a essa senha. E, claro, né, logout, onde você sai do sistema de distribuição, que não é interessante você clicar nesse logout para sair do Boca durante a prova, né? Ok, então, aqui eu vou mostrar para vocês todo o processo, né, de resolver um problema de programação competitiva para quem nunca resolveu um problema de programação competitiva. Um problema de programação competitiva, ele sempre vai consistir aí em um enunciado, que geralmente é uma historinha, que vai contar aí alguma coisa legal, né, na qual você vai ter que fazer uma interpretação de texto para entender qual é o problema computacional que está sendo descrito. Na sequência, vai haver a especificação formal da entrada do problema e depois a especificação formal da saída do problema. Você vai ter que, então, fazer um programa que, ao receber uma entrada que atende às especificações formais descritas no enunciado do problema, produz a saída esperada de acordo também com as especificações formais da saída. Seu programa vai ser julgado automaticamente por uma bateria de casos de teste, né? Serão vários casos de teste secretos que você não tem acesso, para os quais o seu programa vai ser julgado, para cada um deles, e vai ser avaliado se o seu programa produz a saída esperada para cada um desses casos de teste secretos aí, que vão ser usados pelo corretor automático para avaliar o seu programa. Então, é muito importante prestar bastante atenção aos detalhes técnicos das especificações da entrada e da saída, né? Se você não imprimir a saída exatamente como está sendo pedido no enunciado do problema, você não vai receber balão daquele problema, porque o juiz automático não vai conseguir comparar a saída do seu problema com a saída esperada, né? Se você imprimir coisas na saída como digite ou número N, né, ou coisa assim, a saída do seu programa não vai ser 42, para esse exemplo, vai ser digite o número N e 42. Esse digite o número N vai atrapalhar a comparação que o juiz automático vai precisar fazer com os casos de teste esperado e você não vai receber balão. Então, é importante que você, se o problema fala, leia o número N, é só para ler o número N. Imprima um determinado valor, só imprima aquele valor. Não invente moda, não tente criar interface, não tente criar nada. É só para ler a entrada exatamente como ela é descrita, imprimir a saída exatamente como ela é descrita e pronto. É uma prova aí que vai avaliar a tua capacidade de criar soluções computacionais para um problema que é descrito. Vamos ler o enunciado desse problema então rapidinho aqui, pessoal. Alan está dando uma festa de aniversário. Ele ficou tão feliz que finalmente foi aprovado em Programação 1 que está fazendo essa festa entrar para a história. Está, inclusive, distribuindo X-montanha e X-coxinha de graça para todo mundo. Alan convidou N pessoas. Até o Djalma e o seu Álvaro foram convidados. Para garantir a segurança da festa, cada convite distribuído continha uma ID única, que é um número no intervalo de 1 a 3 milhões. Para entrar na festa, cada pessoa convidada apresentou seu convite para o mestre de cerimônia, que conferiu se a ID do convite estava na lista das IDs válidas e só assim autorizou a entrada da pessoa convidada. Mas para cada ID apresentada, o mestre de cerimônia não conferiu se aquela ID já havia sido apresentada antes. Apenas conferiu se a ID estava na lista de IDs válidas e anotou a ID num papel sem olhar para o histórico das IDs anotadas.
Apenas Alan e o mestre de cerimônia conheciam a lista dos números que haviam sido selecionados para serem as IDs válidas dos convites distribuídos. Cada pessoa convidada sabia apenas da ID do seu convite. Porém, o mestre de cerimônia percebeu que há N mais um pessoas agora na festa, além dele e de Alan, que obviamente não estavam na lista de pessoas convidadas, o que significa que um penetra entrou na festa, apresentando um convite falso com uma ID válida. Como esse penetra deu sorte de descobrir uma ID válida, nunca saberemos. Agora, o mestre de cerimônia está desesperado para desmascarar o penetra, antes que Alan descubra a falha de segurança. Vai ajudar muito saber qual ID foi utilizada 2 vezes. Assim, ele só vai precisar verificar as 2 pessoas que apresentaram a mesma ID. Entrada. A primeira linha da entrada consiste unicamente no número inteiro n, que é maior ou igual que 1 e menor ou igual que 100.000. A segunda linha da entrada consiste em n mais 1 inteiros xi, para i maior ou igual que 1, menor ou igual que n mais 1, xi maior ou igual que 1, menor ou igual que 3 milhões. Então, n mais 1 inteiros xi, o iésimo dos quais corresponde à ID da iésima pessoa que entrou na festa. É garantido que somente um dos valores que aparecem na segunda linha ocorre 2 vezes. Todos os demais valores ocorrem somente uma vez. Saída, imprimo o valor da ID que foi apresentado 2 vezes. Então, aqui temos um exemplo, né, que n igual a 7, e na segunda linha temos 8 números, né, n mais 1, 8 valores, e se você interpreta o enunciado do problema, você percebe que o que o problema pede é, dados os n mais 1 valores, qual é o valor que aparece 2 vezes? Veja, o problema garante algumas coisas. E se o problema dá essas garantias, você pode confiar no problema. Você não precisa verificar, validar os dados. Se o problema fala que n vai estar entre 1 e 100.000, n vai estar entre 1 e 100.000. Se o problema fala que os valores aqui vão ser todos entre 1 e 3 milhões, todos os valores vão ser entre 1 e 3 milhões. Se o problema garante que todos os valores vão ser distintos, exceto um valor que aparece exatamente 2 vezes, você pode confiar nisso, que todas as entradas para as quais o seu programa vai ser testado vão atender essas especificações formais de acordo com a descrição do problema. Tudo bem? Você já pode assumir que isso vale. Então, a gente realmente só precisa, dados esses n mais 1 valores, saber qual que é o valor que se repete. Há vários algoritmos, várias soluções computacionais que nós poderíamos conceber para resolver esse problema, algumas delas mais eficientes, outras menos eficientes. Talvez você poderia pensar aí numa solução ineficiente, que simplesmente para cada valor, por exemplo, armazena todos os valores num vetor, né, num array, e aí, para cada valor no vetor, você compara esse valor com os valores seguintes, tentando ver qual é o valor que se repete, tentando procurar qual é o valor que se repete. Quando você descobre qual é o valor que se repete, você vai lá, então, e imprime esse valor. Essa solução é uma solução muito ruim, né? E por que ela é ruim? Porque quando a gente analisa o número de operações, a ordem de grandeza do número de operações que essa solução executa, a gente percebe que ela não é suficiente para que o seu programa passe nos limites de tempo estabelecidos para o problema. É importante, né, a gente sempre fazer a análise da nossa solução computacional de como que o número de operações que o programa executa escala em função do tamanho da entrada. É uma habilidade importante para que a gente exercite, né, e saiba aí se a solução que a gente desenvolveu é apropriada e tem condições de passar e resultar em balão para esse problema na prova ou não. Então, quando você receber a prova, você vai receber uma folha contendo os limites de tempo de todos os problemas, inclusive adaptados para as diferentes linguagens permitidas na competição, já que diferentes linguagens vão ter aí podem ter diferentes limites de tempo. Eu aqui vou implementar uma solução em C, e em C o limite de tempo para esse problema é de 0,2 segundos. Tudo bem? Eu sei
que o meu N é um número que pode ser tão grande quanto 100.000. E se o autor do problema fala que N é menor ou igual que 100.000, você pode ter certeza que vai ter pelo menos um caso de teste para o qual o seu problema vai ser avaliado, em que N vai ser igual a 10.000, a 100.000. E aí, para N igual a 100.000, olha só, hein? Se para cada valor no meu vetor, eu comparo ele com todos os valores seguintes, então quer dizer que para o primeiro valor do vetor, eu vou realizar n-1 comparações. O segundo valor do vetor, n-2 comparações, assim por diante. Puxa vida, né? Quanto dá essa soma? 1 mais 2 mais 3, etc., até n mais 1? Isso é soma dos termos de uma progressão aritmética, né? Isso é n-1 sobre 2. Um número aí de uma ordem de grandeza de n ao quadrado para n igual a 10 na quinta, n ao quadrado é 10 na 10. Então, a gente está 10 na 10. A gente está concebendo uma solução computacional que executa um número de operações que escala proporcionalmente a n ao quadrado, conforme a entrada, o tamanho da entrada escala proporcionalmente a n. Isso é ruim para esse problema, uma vez que n pode ser tão grande quanto 10 na quinta. E aí, executar 10 na 10 operações num limite de tempo de 0,2 segundos por caso de teste pode não ser, pode não ser possível. Aliás, não vai ser possível, né? Em 1 segundo, a gente executa aproximadamente 3 vezes 10 na sétima operações, ou até, dependendo do caso, aí, 10 na oitava operações por segundo, mas não 10 na 10. Né? 10 na 10 operações é um número de operações que nos requeriria aí pelo menos 10 segundos. O nosso programa levaria cerca, pelo menos 10 segundos para executar essas 10 na 10 operações e não 0,2 segundos, que é o limite do tempo do problema. Essa solução não é apropriada. Se você implementar essa solução, ainda que ela esteja correta, no sentido de que produza a saída esperada, ela leva muito tempo para produzir a saída esperada e ela não resulta em balão. A prova uma prova, né, de competição de programação também avalia se você é capaz de conceber soluções computacionais eficientes dentro daquilo que o problema propõe. Né? Mas é claro que tem outras abordagens algorítmicas que a gente poderia usar para atacar esse problema. Por exemplo, eu poderia pensar no vetor dos valores possíveis para as IDs dos convidados. É garantido que esses valores são pelo menos 1 e no máximo 3 milhões. Então, eu posso aí setar um vetor com esses números, em que todos eles começam inicializados com 0, e aí, para cada valor que eu leio na segunda linha, eu vou lá e incremento a posição nesse vetor correspondente àquele valor. Então, li 212, o valor correspondente no vetor está com 0, eu vou lá e troco esse 0 para 1. Li 42, eu vou lá e troco o 0 do 42 para 1. Quando eu ler 42 de novo, eu vou lá na posição 42 do vetor, e quando eu trocar esse 1 para 2, eu vou perceber, opa, está aí, encontrei o valor que eu preciso imprimir como resposta. Vejam que o número de operações realizadas para essa solução vai ser proporcional aí a 3 vezes 10 na sexta, né, que é o tamanho do vetor que eu vou ter que inicializar, e depois, para cada um dos 10 na quinta valores, eu vou realizar uma atualização no vetor. Então, o número de operações fica proporcional a 3 vezes 10 na sexta, mais 10 na quinta, que é um número da ordem de grandeza de 3 vezes 10 na sexta, né? 10 na quinta aqui é insignificante em relação a 3 vezes 10 na sexta. A ordem de grandeza do número é de 3 vezes 10 na sexta, a ordem de grandeza do número de operações realizadas pelo programa. E aí isso é mais que suficiente para passar no limite de tempo do problema. Tenho a solução concebida, sei que a solução aparenta, né, ser suficiente para passar nos limites de tempo do problema, vou implementar a solução. Vou criar um código aqui no nosso exemplo, um código C para esse problema,
e mostrar para vocês o processo de submissão lá no Boca. Então, eu vou criar... Veja, aqui no Boca, quando você vai submeter um código, você tem que selecionar a linguagem, e você pode selecionar a linguagem C. Eu recomendo, particularmente, eu recomendo que vocês nunca selecionem a linguagem C. Mesmo que seu código seja C, C puro, escolha a linguagem C++. Né? Submeta o seu código como se ele fosse um código C++, até salve ele localmente como .cpp, não como .c, ainda que o código seja um código C puro. Tudo bem? Aqui, no caso, o meu código vai ser um código C puro. Eu, inclusive, vou, para ficar mais legível no vídeo, alterar o modo de apresentação aqui na gravação. Só um segundo. Então, vou vir aqui. Beleza. Então, eu vou ter esse meu vetor, que eu vou chamar de frec. Afinal de contas, é um vetor de frequências, né? É a frequência de cada valor na entrada. Ele vai ser um vetor com 3 milhões de posições. Eu vou até declarar uma constante aqui, que tem esse valor 3 milhões, que eu não vou deixar 3 milhões justinho, tá? Até porque os números são de 1 a 3 milhões. Então, na verdade, são 3 milhões e 1 posições que esse vetor precisa ter, porque a indexação dos vetores em C começa em 0. Então, eu vou ter uma posição a mais que eu preciso considerar. Né? A gente sempre recomenda aí você alocar vetores em C, se você vai fazer a alocação estática, que eles tenham um tamanho um pouquinho maior do que o que eles realmente precisam ter, né, para você ter uma folga, quer dizer, que o tamanho deles seja na mesma ordem de grandeza do tamanho que eles precisam ser, mas um pouquinho maior. Eu até vou fazer um truque que a gente costuma fazer no clube de programação, que é trocar os zeros do número por números de 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Quer dizer, esse número é da ordem de grandeza de 3 milhões, mas ele é um pouco maior que 3 milhões, e eu fui contando os zeros, né, para garantir que eu coloquei 6 zeros, entre aspas, ao invés de um número menor de zeros. Então, eu tenho a garantia de que aquele número é um número maior que 3 milhões, mas da mesma ordem de grandeza. Eu vou ter o número n, que é a primeira coisa que eu vou ler da entrada. Se é para ler n, vou lá e leio n. Não fico escrevendo coisa do tipo digite ou número n ou coisa assim, porque isso vai atrapalhar o julgamento do meu programa. Outra coisa, pessoal, importante, tá? Não falei, mas os problemas, eles vêm numa ordem para vocês no caderno de prova. Essa ordem, ela não representa nada. Não quer dizer que eles estão ordenados ali em nível de dificuldade, por exemplo. Sei lá, se o primeiro e o segundo problema forem fáceis, não vá na ilusão de que o terceiro problema mais fácil é o terceiro problema da prova. Isso não necessariamente é verdade, tá? Então, a ordem dos problemas da prova não representa nada. Fecha parênteses, né? Não sei por que eu fiz esse comentário agora. Beleza, então eu tenho aí o meu n, que eu vou ler. Antes de começar a ler os valores da segunda linha, eu vou inicializar todas as posições desse array aqui com 0. Então, eu vou ter um i, vai começar desde a posição 0 e vai até a posição max menos 1. E eu vou lá e atualizo aquela posição com 0. Né? Inicializo aquela posição com 0. Na sequência, eu vou, então, ler os n mais 1 valores. Então, para cada i iterando de 1 até n mais 1, eu vou ler um dado valor x, né, que é o x da base, de ser lido, e vou acessar a posição x desse meu vetor frec e incrementar o valor lá. Se era 0, vai para 1, se era 1, vai para 2, etc. E a partir do momento que eu encontro 2 no vetor, opa, sei que é esse cara aqui que eu preciso imprimir, né? Que é a resposta do problema, e é isso. Tudo bem? Importante aqui, né, a função main sempre tem que retornar alguma coisa, para quem vai codar em C, C++, sempre tem que retornar 0 para o sistema operacional. Tá? Isso vai vir especificado, inclusive, no caderno
de prova, para códigos em C, C++, tem que retornar 0 para o sistema operacional. Não coloque aqui void main, void, tá? Coloque int, main void, retorne 0. Tá bom, pessoal? Outras dicas e conselhos aí, vocês podem ver na página do TFC, para as várias linguagens. Você vai lá em instruções específicas quanto às linguagens. E aqui, ó, em C++ tem várias instruções, Java tem instruções, Python tem instruções. Por exemplo, para C++ tem as instruções das flags de compilação. Você vai poder usar ali os editores de texto, as interfaces do Martona Linux. Aqui eu estou codando no editor de texto simples mesmo e vou compilar no terminal, né? Então, aqui no meu terminal, eu tenho o meu código a.cpp, esse diretório que eu criei aqui para organizar os meus códigos da prova. Eu vou compilar com G++, mas eu não vou só fazer G++ a.cpp. Eu vou utilizar ali as flags de compilação, que são -A2, -std, -std no C++, -int, -static, né? Porque são com essas flags que o programa vai ser avaliado. É importante testar localmente, usando as mesmas flags de compilação. Olha só, G++, std, GNU, 20, eu acho que isso é porque o meu ambiente aqui, local, não está configurado apropriadamente. Eu não estou usando o Maratona Linux aqui para fazer essa gravação, e por isso que está dando esse problema. Então, localmente, eu pelo menos vou compilar só com -A2, tá? Não com as demais flags. Mas no ambiente do Maratona Linux, todas as flags vão funcionar. Aqui é alguma coisa do meu ambiente que não está devidamente configurado, então vou compilar só com o G++, e o -A2, ok? Isso gerou um binário executável, aquele a.out, que eu vou executar. Até poderia pegar esse a.out e dar enter aqui, né? E entrar com os valores da prova, né? Pegar aqui 7, 212, blá, 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 e ficar entrando aqui no terminal com esses valores. Isso não é lá muito legal. A gente recomenda, porque, veja, o programa que vocês vão desenvolver, ele precisa ler os valores sempre na entrada padrão e imprimir os valores sempre na saída padrão. Não é de um arquivo que vocês vão ler os valores, não é num arquivo que vocês vão imprimir os valores. Mas você pode pegar valores de entrada, eu posso vir aqui no PDF, copiar esses valores e colocar no arquivo. Vou criar aqui um arquivo chamado tmp.in, de input, né? O nome do arquivo não importa, mas coloquei valores nesse arquivo só para me ajudar, para que, ao invés de eu ficar entrando com os valores no terminal, né, ficar digitando, ou mesmo copiar e colar ali no terminal, eu posso fazer um redirecionamento de entrada, né, no terminal. Eu coloco o sinal de menor e coloco o arquivo de onde eu quero que a entrada seja redirecionada. Então, tmp.n, o sistema operacional vai fazer a interface para o programa ao invés de os valores serem alimentados pelo teclado ali no terminal, então vai ser feito um redirecionamento de entrada a partir do arquivo, e o programa nem vai saber disso, né? Para o programa é tudo entrada padrão. Se essa entrada padrão vem daquilo que o usuário digita, ou se essa entrada padrão vem de um arquivo, quem faz essa interface é o sistema operacional. Isso é bem interessante, fica a dica aí para quem quiser usar isso na hora da prova. Isso pode ser muito legal, é só utilizar o sinal de menor aqui, que ele faz o redirecionamento da entrada. Se quiser fazer redirecionamento de saída, aí é o sinal de maior. Aí você coloca lá tmp.sol, por exemplo, né, o nome do arquivo para onde você quer que a saída seja redirecionada. Aqui, no caso, a saída eu vou deixar que o programa largue no terminal mesmo, mas a entrada eu vou redirecionar desse arquivo tmp.in, e olha só, o programa imprimiu 42, que é a resposta para esse exemplo de entrada. Vou pegar aqui o outro exemplo, né, 111, esse eu vou digitar no terminal mesmo, tá? 111,
e a resposta do programa foi 1, e também é a resposta esperada. Me sinto seguro para poder submeter o meu código. Então, eu vou lá no Boca, escolho para qual problema estou submetendo o código, no caso, o problema a linguagem, já tinha escolhido, né, C++20, e vou escolher o arquivo. Ixi. Vou escolher o arquivo, tá nesse diretório meu aqui, mpa.cpp. Confiro a submissão. Não respondido ainda. Então, F5, né, para atualizar. Vamos ver. Às vezes o Boca demora, né? Então, às vezes demora para vir o resultado da sua submissão. Se isso acontecer, você espera, vai fazendo outra coisa, vai tentando fazer outro problema, em algum momento aí vai vir o resultado da sua missão e da sua submissão, e você vai receber ali um balão, né, para o problema. Aqui no caso, tá, olha só, runs, resposta, yes, ganhei o balão naquele problema. Daqui a pouco vai vir o melancia, que como a gente chama o pessoal da equipe de apoio, eles vão vir e vão trazer o balãozinho para colocar no meu gabinete, e aí eu ganhei, então, um ponto, né, aqui no placar já posso ver, ó, já tenho um balão, minha pontuação é 135, porque foi aos 135 minutos de prova que eu fiz esse balão, né, que eu fiz a submissão que estou no balão, e esses detalhes de como a pontuação é calculada estão aqui na parte do TFC. Tá bom, pessoal? Vejo vocês no sábado. Fiquem bem. Tchau, tchau.